Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Inovação, segurança, programação, tecnologia. Caralho, até perdi o rumo aqui, não fode, Marcos, não fode. Não fode, eu ia falar da hora, olá pessoal, tudo bem? Você já estava preparado o dedinho. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma. O dedinho do mute aí pra zoar minha introdução. Faz a introdução agora você vai fazer a introdução, se fudeu. Não, agora não, pode fazer aí, já parei. Então pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, sexto episódio, sexta temporada, 66, hein? Será que a gente chega no 666? Ó, quem diria? Vai chegar, perigoso. Vai chegar. Hoje a gente vai falar sobre um tema legal, um tema novo, nem tão novo assim, né? Não sei, eu tenho meu feeling com relação a isso. Vamos entender com os nossos hosts aqui, né? Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Muito bem, elenco completo aqui hoje, novamente, muito bom. Bom, começar, né, mano? Product Security, Product Owner. Eu já ouvi falar, Product Owner não, desculpa. Eu já ouvi falar Security Owner, já ouvi falar sobre o Security Champion, e agora eu tenho o Product Security. Eu sei que são, entre aspas, três coisas bem distintas, mas eu trabalhei numa empresa que a gente tinha o Security Champion, ele tinha um certo poder, como é que eu posso dizer? De decisão. Então, tipo assim, beleza, eu não vou... Ele tinha poder até sobre o Product Owner. Ele tinha um poder de falar assim, cara, esse risco não é aceito, vai ter que corrigir, não vai subir. Então, por isso que a gente começou a chamar ele de Security Owner, porque ele tinha essa autoridade de dono, né, de falar, cara, esse tema aqui é crítico e não vai subir. Ele tinha o poder mesmo de bloquear ou aprovar algo que ele julgasse necessário, enfim. Mas ele era um Security Champion na prática, né? De fazer os treinamentos de segurança, enfim, né? Contaminar o time, né? Que a gente fala, contaminar o time, implementar as regras de AppSec, definir políticas e tudo mais. Tinha, né, um time de segurança que estabelecia tudo isso, esse cara fazia essa ponte, mas ele tinha um conhecimento, literalmente, para fazer ter a palavra final, vamos dizer assim. Mas no tema de hoje, no episódio de hoje, a gente quer falar sobre Product Security, que é um cargo que tá, pelo menos para mim, é algo novo de 1 ano, 2. Eu tenho visto 1 ano, 2. Pelo menos aqui fora as vagas têm crescido muito, né? Procurando, precisamos de um Product Security, né? Um cara que vai fazer a segurança do produto. E isso chamou um pouco a atenção. Até fiz algumas entrevistas para algumas vagas, acabei indo para outros rumos. Mas na prática me soava algo parecido com o que o AppSec faz, com um foco muito específico, literalmente num produto. Então a empresa tinha vários produtos e tinha que focar num produto ali específico, olhar para a segurança daquele produto. O que vocês acham? Como é que vocês têm visto isso? Né, Marcos aí na Alemanha, o Benhur ainda no Brasil. Ainda porque vamos tirar ele de lá, vamos tirar ele, é a nossa missão. A missão é trazer o Benhur para cá, cara. Missão é tirar o Benhur de lá. Como é que vocês veem isso? Eu vou começar pelo Marcos, porque o Benhur tem causa própria, né, pra falar disso. Então eu vou começar pelo Marcos, aí depois o Benhur complementa. Manda aí. Não, eu vejo a mesma coisa que você, eu vejo que tá crescendo a demanda. Eu não cheguei a trabalhar com nenhum produto de security ainda, mas eu vejo que procurando algumas vagas aí, dando uma olhada em algumas vagas, em alguns sites conhecidos aí, tá crescendo bastante a demanda. Eu vejo bastante. E a descrição foi o que você falou. Tem muita descrição ali, bem parecida com a Application Security, manjar de pipeline, manjar de produtos como SASH, SCA, blá blá. Só que com foco ali num produto específico dentro da empresa. E muitas vezes o que eu vejo também são empresas grandes fazendo isso, essa migração. Eu não vejo empresas pequenas, tá? Empresas pequenas eu ainda vejo procurando tanto a Application Security como o DevSecOps ali para juntar. Mas empresas grandes, sim, eu já vejo essa movimentação sendo feita. Só que eu não consigo discutir muito sobre a função, porque eu nem tatuei e nem trabalhei com ninguém que está nessa função no momento, né? Boa. Mas o teu feeling é esse também, né? Que tem mais vagas aparecendo com relação a isso. Bastante, né? Então... bastante. Nos últimos meses aí, desde novembro, a gente migrou de empresa em novembro, né? A gente procurou algumas vagas e tinha bastante produto ali. Só que, de novo, eu não sou especialista em produto, então é difícil ali, até na hora de fazer entrevista, né? Quando os caras perguntam tudo mais. Tem algumas perguntas muito específicas, que aí acaba dificultando. Mas tá crescendo bastante. Eu vejo um belo crescimento aqui na Europa, principalmente, né? Boa. Benhur, manda aí. Benhur Product Security. Manda aí.
Comentar um pouquinho, né? Acho que eu, até novembro do ano passado, eu estava como AppSec Tech Lead, né? E em novembro eu assumi um cargo de Product Security Tech Lead. Então, só que queria levantar a primeira questão, que é, cara, já não é fácil ter uma definição clara do que é AppSec. Isso muda de empresa para empresa, né? Então, por exemplo, tem empresas, o profissional de AppSec ele tem que fazer pentest nas aplicações. Outras empresas não, ele cuida muito de tooling, né? Ele vai cuidar de CI/CD, SAST, DAST, né? Então muda muito a definição. Quando o cara fala, eu vou para uma vaga de AppSec, o cara tem que olhar a descrição para ver se o que tem ali é o que realmente. Só que AppSec já está mais consolidado de fato, né? A gente tem lá as estrelinhas, né, de Threat Modeling, de DevSecOps, a gente tem as estrelinhas mais definidas, ou que vai estar fazendo 80% do tempo. Quando a gente vai para Product Security, a ideia é bem como o nome fala, né? Você ser a referência de segurança dentro de um produto em específico, de uma área de um produto, né? E aí isso envolve toda a segurança daquele produto. Vou dar um exemplo. Nós temos desenvolvimento de aplicações dentro desse produto? Sim, então AppSec vai estar embarcado. Nosso produto roda em Kubernetes? Roda, então Kubernetes Security vai estar embarcado. Nosso produto está na nuvem, é Cloud Native ou usa... Então Cloud Security vai estar embarcado. Nosso produto é on-premise, segurança de servidores vai estar embarcado. Então você acaba sendo uma pessoa responsável pela segurança de um produto em si. E normalmente esse cara ele está rodeado de algumas outras pessoas que são especialistas em tecnologias específicas. Porque você já deve ter percebido que eu falei várias tecnologias que você não tem como ser um full fucking especialista em todas elas. Não é humanamente possível nesse momento, né? Mas dentro do guarda-chuva está todos esses pontos. Agora, onde entra outra questão, que é onde dá o nome de product, né? Porque até o momento a gente não está falando nada de produto, a gente está falando só de tecnologias e segurança de tecnologias. Por exemplo, você faz a segurança de um banco digital, você está em uma área, por exemplo, de transferências, então você tem que conhecer os riscos dessa área de negócio em profundidade também. Você vai aplicar a segurança de tecnologia, mas você tem que conhecer os riscos e ataques dentro dessa área de negócio para também planejar as tecnologias de segurança para sua área de negócio. Então, tentando resumir um pouco assim, um TLDR, né, do Product Security, hoje pelo menos essa é a minha atuação dentro da minha empresa, né? Talvez outras empresas sejam similares, talvez outras estão buscando pequenos CISOs. DevSecOps. Pequeno delay na vinheta aqui, mas esse ponto que o Ben colocou muito bem, o cara, ele não só entende, vamos falar assim, ele não só entende de AppSec, e aí AppSec vai defensivo, né, porque você falou de tem AppSec todo lugar que o cara faz pentest, eu trabalhei em lugar que era assim, então vamos falar de AppSec, vai, Threat Modeling, Tooling, DevSecOps, etc. Então você tem um AppSec com esse foco. Então esse cara ele tem que ter esse AppSec, vamos falar assim, ele tem que saber fazer essas coisas de certo modo, pela minha visão, porque ele, ao mesmo tempo que ele vai cuidar daquele produto, ele não só vai olhar para esses aspectos que você falou, poxa, quais são os ataques nessa área que eu trabalho, para este produto específico, né? Por exemplo, eu trabalhei na CVC muito tempo e tinha lá, aéreo era um produto, passagens aéreas é um produto, hotel é outro produto, pacote, o aéreo mais hotel é outro produto. Aí você tinha os pacotes CVC, que eram os pacotes com passeio, com não sei o que, você comprava lá também, era outro produto. Então, todos eles têm algumas coisas em comum, como fraude, por exemplo. Mas, de repente o mercado de hotel possa ter uma característica que o aéreo não tenha, né? Mesmo que estão em turismo, tá ali no mesmo mundo, vamos falar assim, mas você pode ter algo específico num que não tem no outro. E aí, esse cara de AppSec, né, vamos colocar entre aspas aqui,
que tá olhando pro aéreo, ele vai fazer coisa diferente do que o pessoal de hotel tá fazendo, por exemplo. Talvez uma ou outra coisa. Eu não diria que na parte técnica varia muito. Scan de código, aqui e ali, validar. Eu diria que é mais do mesmo. Mas, quando a gente fala de algo que eu gosto muito, e aí, por isso que eu queria trazer esse tema hoje, que eu acho que esse cara dá uma força muito grande para esse tema, que é modelagem de ameaças. Porque esse cara, o Beir colocou muito bem, ele tem que ser um especialista daquele produto / negócio. Logo, para ele fazer uma modelagem de ameaças disso é muito mais simples. Já sendo um cara de segurança, né, olhando para a segurança daquele produto. Fala, cara, então eu tô aqui no mercado de e-commerce, cara, então meu produto é carrinho, né, ou é pagamento, sei lá. Então assim, é fraude, o cara que quer deixar fora do ar, scammers com phishing, que não sei o que, com campanha, usando a nossa marca. Então vai ter uma série de nuances daquele assunto específico que esse cara, por ser o Product Security, por estar dedicado a isso, vai ter tempo de olhar para isso com profundidade. Talvez ele não vai ter, aí a gente tava falando um pouco offline, né? Talvez ele não vai ter a profundidade de um AppSec, de ser o cara, ele é o foda do SAST, ele vira de cabeça para baixo o tooling e tal. Ele sabe configurar um aqui, outro ali, sabe integrar aqui, outro ali. Mas quando se fala do produto em si e dos casos de abuso, né? Eu vi vaga que era de Product Security, mas a empresa começou a chamar de Misuse Engineer, ou Abuse Case Engineer, uma parada assim. Porque era pra você, o seu trampo era ficar fazendo modelagem de ameaças, entre aspas, com a relação àquele produto específico. Inclusive, era uma vaga muito boa, mas precisava mudar pra outra cidade. Dream job, assim. Dream job. Fazendo modelagem de ameaça o dia todo mas eu gosto pra caralho, então... Igual o Cássio tá falando, esses pontos específicos pegam, igual aqui na Alemanha, o que eles pegam muito é que o cara de Product Security tem que manjar muito de GDPR, manjar de ISO, manjar de frameworks ali de compliance de uma maneira bem forte. O que não é meu ponto forte, cara. Eu não vou falar pra você que eu manjo pra caralho. Então o cara tem que saber o GDPR de ponta a ponta, saber o que tá passando. ISO também, o cara vai cuidar do produto e vai ter que ajudar a emitir aquela certificação ISO. Então ele tem que manjar dos pontos ali. Então isso é bem forte aqui na Alemanha. O cara tem que saber muito essa parte. Caramba, tu vê como é diferente do ecossistema, né? Claro, né? Talvez seja porque, tipo, eu tenho a posição de tech lead nisso, talvez por isso que eu seja um pouco diferente, né? Mas uma coisa que eu vejo, Marcos, muito nesse ponto também que tem bastante no Brasil, é um cargo de BISO, que é o Business Information Security Officer, né? Que é um cara que está dentro de uma área de business ou dentro de uma área de negócio, e ele cuida de toda a segurança do ponto de vista de negócio, só que daquela coisa de segurança governamental, não a governança do negócio. E aí ele acaba tendo que ter todo essa bagagem do tipo assim, cara, quais são as legislações? Por exemplo, eu trabalho com cripto, né? Tem a C4, né? Que é uma questão de certificação de criptomoedas e tal. Então o cara tem que conhecer. Sim, de fato, o cara tem que conhecer. Mas, por exemplo, é nichado, né? O cara conhece. Agora, tecnicamente, por exemplo, não vejo tanto voltado, por exemplo, assim, quando os caras falam, tem que conhecer LGPD, os caras falam assim, na verdade os caras não estão querendo dizer que tem que conhecer LGPD, aqui no Brasil, no caso, né? Tem que saber que o cara não pode sair armazenando dado pessoal em tudo que é lugar, tá ligado? Meio que esse é um requisito. Mas aqui dentro do Brasil, o Brasil está engatinhando assim, na área de Product Security. Hoje são pouquíssimas as oportunidades de Product Security no Brasil, né? E por quê? Primeiro, vamos lá. Qual que é a realidade da suprema maioria das empresas? 1 ou 2 profissionais de Application Security na empresa, né? Então, o cara não tem muito espaço pro Product Security no Brasil ainda, porque as áreas são pequenas com relação a isso, né? Só que tem uma coisa que está acontecendo aqui. As empresas estão começando a descobrir que o Product Security é um cara que engloba várias áreas. Então, eles não vão contratar um cara X, um Y e um Z.
eles vão juntar tudo isso. Juntar tudo num no product ali. bolinho e dizer, olha, eu estou contratando Product Security e, na verdade, o que eles estão condensando várias pessoas, um setor num cargo É o e full colocando stack. o cargo. É o full stack. É o full stack de security agora. Isso vem Exato. de acordo com aquilo que a gente conversou junto com a Marília, né? Que no Brasil a gente quer um cara generalista, é um especialista de tudo, e aqui a gente quer um especialista num ponto só. Então isso mostra como o Brasil já vai estar condensando tudo pra... Vamos pegar 4 funções e botar no product. E aqui eles estão separando, falando, não, o product vai cuidar só disso. Isso tem um pouco também da... Não sei se é cultural, né? Mas no Brasil a gente é meio assim, né? Meio faz tudo. Né? A gente discutiu isso em outros episódios. A gente é meio faz tudo. E aqui fora já não é tanto assim. Aqui fora é até mal visto isso em alguns pontos. Cara, tu é contratado pra varrer, não é contratado pra passar pano. Mas eu tô com o tempo livre, o pano já tá aqui, a água já tá ali, só pra... Não. Vai vir outra pessoa passar pano. Então, isso tem um pouco de aspecto cultural, eu diria, né? De cada região. Mas você trouxe um ponto aí, ô Marcos, que cara, eu acho fodástico, que é exatamente essa questão de auditoria ou compliance. Tipo, cara, eu dei o exemplo da CVC, né? Cara, eu tô aqui no aéreo, né? Eu sou o product security do aéreo. Cara, a gente tem que responder pra ANAC, né? Normas de segurança lá da ANAC. ANAC, né? Agência Nacional de... ANAC. Eu sempre esqueço os nomes. Eu confundo com a ANAC, a Anvisa dos frangos. A Anvisa de saúde. Enfim, então você tem que responder a certas regulamentações, dependendo do mercado. Então, esse cara, ele eu diria que tem que saber dessas regulamentações. Cara, eu tenho um banco central. Eu sou um banco, você poder banco central. Quais são as normas? O que você tem que fazer? A gente tem que ser ISO, certificado ISO. Cara, então o cara, pro produto dele, ele tem que saber da ISO, né? A quais requisitos ele tem que atender ou não tem que atender, e assim por diante. Porque quando você joga essa responsabilidade, e isso é um problema hoje, né? E aí eu queria, talvez a próxima pergunta, né, pra gente responder. Hoje, essa responsabilidade, quando a empresa tem um time de compliance, é para esse time de compliance. Quando tem. Quando não, isso vai pro time de segurança. E aí, espirra no AppSec. Às vezes. Quando espirra, né? Espirra lá no AppSec. Mas, cara, a gente tem que ser PCI compliance, tem que olhar lá no código. Mano, tipo, 2 coisas no PCI do código, o resto é tudo infra, por exemplo, né? Então, esse cara, ele acaba suprindo ou resolvendo esse gap de que a empresa tem que contratar, normalmente, o pessoal contrata também, às vezes, um auditor interno, que aí é o cara só sabe da ISO, só sabe da PCI, e aí ele vai auditar. Mas não sei, eu acho que me dá a impressão de que esse Product Security daria uma escala maior para a empresa. Não só como segurança de fato, cara, eu tô modelando as ameaças, né? Eu tô criando o meu produto muito bem protegido, porque eu tenho um cara olhando para a segurança aqui desde o começo e durante toda a etapa, durante todo o ciclo de vida desse produto em si, enquanto negócio, que também está olhando para esses aspectos como regulamentações e leis, né? O que vocês acham? Vocês acham que faz sentido isso? Ou isso não deveria estar no ombro desse cara? Puta, cara, boa pergunta. É foda, né? É foda. Foi o que eu falei, é que eu vejo muito disso nas vagas aqui, tanto que é até difícil até pra poder fazer entrevista. Porque eu não manjo de ISO, eu sei alguns pontos ali principais, tudo, mas eu não sou um especialista. Aí GDPR muito menos, tem 2 anos só que tô aqui na Europa, não decorei o negócio. E todo dia surge uma regra nova, que o cara ali tem que saber. Aí você pega ali, o cara tem que saber um outro framework, sei lá, um niche, um PCI, igual você mencionou. Eu não sei até quanto isso vai pro product, ou se essa vai ser a função dele, meio que ser o auditor, igual você comentou, né? E eu tenho visto também que a maioria dessas vagas, elas pedem, precisamos de um AppSec ou do Product Security e tal, e precisa conhecer. Aí tá lá, ISO, NIST, Sim. Um monte de coisa, é como exemplo. É tipo assim, cara, você sabe o que é isso? Sim. Pra que isso serve? Acho que é nesse sentido. Não, precisamos do fodástico em PCI, porque vamos implementar, precisamos, né, estar compliance, blá, blá, blá. É diferente, entende? Sim, eu entendo, porque aqui, eu até tava conversando com o Ben Yuri off também, que aqui os caras botam muita coisa no requisito, mas o cara quer uma coisa específica, e o resto é tipo, mano, se você conhecer, já é um a mais, tá ligado? É bom. Mas não é obrigatório, não é algo que vai te eliminar nem nada do gênero. Então tem muito disso também. Só que é complicado falar se o cara do produto tem que ou não que saber disso aprofundado. Manda pro Beir o que ele acha disso aí. Toca pra ele. Cara, pra mim, todo jogo tem as regras e tem as malandragens, né?
Então, vou dizer algo que tá no jogo, mas o cara tem que ser malandro, tá? E essa é a realidade do jogo. O cara, por exemplo, que é Product Security, tá? O cara que é o cara de Product Security, que ele tá numa área de pagamentos ou de cartão de crédito, que é o que vai tomar na cola do PCI ali, ele pode não estar... Ele vai ter que estar olhando para a infra porque ele é um Product Security. Mas vamos pegar, por exemplo, um cara de AppSec, tá? Que, em teoria, que nem o Cássio comentou ali, apenas 2, 3 requisitos vai se aplicar a AppSec. O restante vai ser a segmentação de infra e tal, blá, blá, blá. Mas o cara tem que entender, olhar assim, ó, se cair um míssil, eu tô no raio do míssil ou não tô? Entendeu? Então pode ser que ele não seja o responsável por aquilo, mas será que o cara que tá acima, que passou pela auditoria do PCI e rodou, ele sabe que tu não tá no raio do míssil? Tu tá cagando e andando, né? Sacou? Então assim, ó, a malandragem... tem a regra e tem a malandragem. Tu acaba precisando conhecer o que te impacta direto e indiretamente. Então, por exemplo, se você tem alguma certificação, algum compliance ou algo assim, que, querendo ou não, vai te impactar pela área que você está, cara, é bom conhecer. Tá? É bom conhecer pelo impacto indireto. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e acaba, em algum momento, as suas aplicações ou algo dentro da sua área, acaba atacando a parte de dados PII e tal, cara, conheça. Conheça porque você faz parte do risco. Tu pode não ser o responsável, mas se o risco se materializar, você está na caixinha da área que foi responsável pelo risco se materializar. Entendeu? Por exemplo, se você está numa área de infraestrutura e a empresa de segurança de infraestrutura e a empresa foi atacada por um ransomware, de cima vai vir que a área de segurança de infraestrutura tá ruim. Então assim, ó, o Product Security precisa ser um especialista numa regulação? Vou dizer que ser especialista em regulação, não. Mas vai depender do tamanho da sua área. Se você é o único Product Security, e aí é uma questão bem que vocês comentaram, né? O Brasil é muito generalista. E quando a gente fala muito generalista, a gente está falando que o Brasil gosta de contratar menos pessoas para fazer mais coisas. É exatamente isso. Essa é a realidade, tá? Os caras vão esperar que você saiba. Entende? Então, o problema que muitas vezes eu vejo, é a negociação do conhecimento. Quando eu falo negociação do conhecimento, é um requisito você saber de ponta a ponta, ou tem alguém de compliance para te ajudar, um gerente de segurança? Porque talvez você, como um cara especialista num produto, talvez você não precise saber. Mas se você alinhar com o seu gerente ou coisa assim, quem é que tem que ser responsável por isso e alinhar um roadmap para isso, talvez possa te ajudar. Agora, você tem que saber que uma hora vai te impactar. Uma hora vai te impactar. E como Product Security, você tem que saber o que impacta a sua área. E isso muitas vezes é conhecer, cara, os ataques que impactam a tua área, as regulações que impactam a tua área, as tecnologias que impactam a tua área, entendeu? Então vai englobar mais. O Product Security hoje eu não vejo esse cara como uma possibilidade de ser especialista, porque tem que ser especialista em tudo, né? Então normalmente o Product Security, tanto que o Product Security Engineer, ele normalmente vai estar voltado para uma área dentro do produto. O Product Security Specialist, um Tech Lead ou coisa assim, ele vai estar olhando num guarda-chuva maior com um ponto de vista de estratégia técnico. Um Product Security
lead ou manager, ele vai tá vendo do ponto de vista estratégico, roadmap, OKRs, KPIs, vai mover essa área com relação a isso, entendeu? Então, mas num nível mais alto, você vai precisar estar cross. E cross vai precisar entender da regulação, porque você vai estar conversando com pessoas que vão estar lidando com regulação. Então a resposta é: se não tiver ninguém, faça. Muito bom, cara. Muito bom. Peraí. Uhum. Ó. Vai. Roda. Não roda. Segurança. Tecnologia. DevSecOps. Precisa arrumar essas vinhetas aqui. Precisa arrumar essas pausas da vinheta aqui. Cara, eu acho que isso abre talvez um leque de uma discussão, tipo assim. Eu vou cavucando uns negócios nada a ver, às vezes. Mas, por exemplo, quando a gente fala de hoje para AppSec, né? A empresa tá falando, preciso fazer AppSec, beleza. Então ela vai olhar para a empresa como um todo, todos os softwares, vamos comprar o checkmarks, vamos fazer scan de código. Beleza. Todo mundo usa aqui C#, Java, sei lá o quê. Beleza. Mas tem um produto lá na empresa, que tem um Product Security lá, que é um legado em C++ da vida, que é um legado, assim, crítico para a empresa, ainda tem desenvolvimento, é legado, né, porque é um produto legado, mas ainda tem desenvolvimento ativo, tal, que, seguindo as práticas do que a empresa quer fazer de AppSec, ele não se enquadra, né, ele não, sei lá, o Checkmarks, eu falei do Checkmarks tem exemplo, né, tem suporte a C++ e tal, mas vamos supor que tem um outro viés, não tem um Dast que vai rodar decente. Tem um ABAP lá da SAP. O ABAP do SAP, o ADVPL fugiu o nome da ADVPL, a linguagem lá, acho que é da TOTS. Não é da TOTS, não. TOTS, é da TOTS? Enfim. Acho que é da TOTS, a ADVPL. Então, umas paradas dessas. Você fala, cara, como é que você vai escanear? Então, assim, a ferramenta já vai ser diferente. Aí você falou, tem que ter um aspecto tecnológico. Então, a ferramenta é diferente para fazer scan de código. Por quê? Porque entendemos que fazer scan de código como medida de segurança é algo saudável. Você vai escalar a possibilidade de um code review, né? De achar problemas naquele código. Então, você precisa de um SAST, né? A empresa entendeu isso como segurança. Mas esse Product Security vai falar, cara, pra gente, isso até se aplica. Mas assim, a gente tá falando de um legado de 5 milhões de linhas de código. Nunca foi escaneado na vida. Então, aí faz o scan, né? Igual já tive um cliente que fez isso. Fez o scan, 80 mil vulnerabilidades, altas, médias e baixas. Cara, era melhor nem ter feito scan. Ou o que vai fazer? Dessas 80 mil, vamos colocar, 20 mil, 30 mil era high. Vamos focar nas high, beleza. Cara, ainda são 20 mil vulnerabilidades. Dessas 20 mil, vamos fazer aqui uma triagenzinha, né? É muito difícil olhar isso por amostragem. Tira aí 10%, 20% que é falso positivo, né? Ou não tem um risco tão significativo assim, tá, beleza. Cara, ainda assim você vai 15 mil vulnerabilidades, 18 mil vulnerabilidades. Então, então assim, veja, aí você tem lá, a empresa definiu que a política de segurança é vulnerabilidades altas, você tem um SLA de X para resolver. Cara, esses caras já se fuderam. Não tá cumprindo SLA, já tem 20 mil vulnerabilidade alta, ele já tá tudo fora de todo mundo. Então você imagina um auditor para uma ISO da vida, o que quer que seja, vai chegar e vai falar, cara, vocês não estão compliance. Porque aquele ele não vai conseguir seguir, ele nem vai conseguir seguir essa regra. O tempo dele resolver tudo isso, se resolver, né? O tempo de resolver tudo isso. Fora o scan contínuo, que vai continuar achando coisa, porque é um sistema legado. Então tem pedaço que você nem mexe mais. Tem pedaço que não é nem mexível. Ó, isso daqui dá pra usar esse verbo, né? Não é nem mexível. Então, assim, nem sei o que eu ia perguntar, mas olha a treta que chegou. Porque, assim, você traz uma treta que não tem hoje esse problema, né? A empresa, quando ela vai falar, vou fazer AppSec, você tá falando de aplicações modernas, começa a escanear, bonitinho, pipeline, é tudo fácil de fazer. Nesse cenário, esse Product Security é um cara que vai estar com o dele na reta a todo momento, porque ele não está cumprindo as regras, quaisquer que sejam, ainda que ele tenha o poder de falar, o risco, risco aceito, né, blá, blá, blá. Mas, assim, é um risco que é literalmente andar numa cidade perigosa, à noite, no beco escuro, cheio de ouro pendurado, tá ligado? Tipo, a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito alta. Então, talvez a minha pergunta, ou talvez o comentário seja esse. Como é que a gente consegue, olhando uma empresa, né? Como é que a gente consegue falar, beleza, eu preciso ser auditado, eu quero olhar para a segurança, mas cada time é um time, cada produto é um produto, ou todo mundo é igual? Ou todo mundo é igual perante a lei?
Né? Olha que analogia muito boa, que todo mundo é igual perante a lei, né? Daria na mesma, mas se você vai pensar, cara, o cara matou em legítima defesa. Ainda que tenha lei, matou alguém, é um homicídio, mas, pô, peraí. Então vai ter toda uma discussão. Não tem tribunal no AppSec. Né? Então, no cara crachá, esse cara não tá compliance, a aplicação dele é uma bosta, tá em risco, um monte de vulnerabilidade, não integra com nada porque é um C++ da vida legado, sei lá o quê. Enfim, joguei a treta aí, se foda pra resolver. Cara, assim, a gente sempre vai lidar com isso em segurança, né? A gente quer o sistema seguro e tem algum líder não maduro que tá querendo cortar a cabeça de quem tem um sistema que não é seguro. Tá? E isso vira um jogo político. A gente tem que entender isso. Né? Então, o profissional de Product Security, ele tem uma skill muito importante. Política. E vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que o profissional de Product Security ele tem uma área de cloud para ele? Para implementar cloud na empresa? Cara, eu acredito que deve utilizar ali Tem um pedacinho dele lá. Um pedacinho ali, né? Mas ele deve ter uma outra área de cloud. Sim, e ele é o cara que está específico. inserido na área de outra pessoa. Assim como o TI, né? Depende do TI, enfim. Exatamente. A AppSec não muda muito, né? Você não tem os times de desenvolvimento para você. Não. Você é o inserido no time de desenvolvimento dos outros. Sim. De todo mundo. Né? Agora imagina isso em escala. Tu tem software, tu tem cloud, tu tem rede, dependendo do ponto que tu tem de point protection, tu tem um monte de coisa, né? Então, você é o cara que está indo de lugar em lugar, politicamente, para dizer que o trabalho dos caras tá uma merda. Cara, esse é o dream job. Posso dizer que sim. Então, assim, mas enfim, o teu trabalho é ir na casa dos outros apontar defeito. Se você não for bom, e é por isso que a gente tem muito problema com profissionais de encontrar profissionais de Application Security, profissionais de Product Security, que sejam capazes de escalar o tema. Soft skill, é uma soft skill isso, né? Exato, porque você precisa ter skills de negociação, cara. Porque o que significa skills de negociação? Você tem um produto seu, que eles se chamam vulnerabilidades e riscos. Esse é o seu produto, né? E você tem que vender este produto para alguém comprar. O que é alguém comprar? E normalmente eles não querem comprar, né? Que é algo ruim. Exato, porque o comprar o produto eu vou comprar o produto porque a minha casa tá ruim. Então o cara precisa comprar o produto para priorizar esse produto. Então, só que aí você precisa da política para ter chegado numa área um pouco mais alta da empresa e transformar a segurança em KPIs e métrica de qualidade para a empresa. Perceba que ele é um jogo político. Ele é um jogo político, estratégia dentro da empresa. E olha, deixa eu pegar essa linha de pensamento aí. Hein? Porque eu lembro que a gente gravou com psicólogo uma época. Faz tempo, acho que foi na terceira ou quarta temporada. Não, mas essa foi a psicóloga, essa foi a Bia. Teve uma recente que a gente gravou com a moça aqui da Polônia. Eu esqueci o nome dela agora. Que ela trabalha com Offensive Security e tudo mais, e ela fez psicologia e tal. Que era, por exemplo, por que o dev tem um medo de corrigir? Por que tem esse defensivo, né, e tudo mais? E isso que o Benhur falou me remete à analogia que eu sempre gosto de fazer. Cara, ninguém gosta de ir no médico. Ninguém gosta. Mas quando você tem uma dor, um sintoma, o que quer que seja, não vem nada na sua cabeça. Assim, eu sou católico, então primeiro eu vou rezar, tomara que eu não vá morrer, né? Primeiro lugar é Deus pra mim, né? Mas no segundo instante é médico. Eu vou pro hospital, eu vou procurar fazer um exame e tudo mais. E porque eu sei que eu estou com um problema. Ainda que esse problema não seja minha culpa. Pô, aconteceu uma coisa que eu tô com uma dor. Ou eu vivo comendo porcaria o dia inteiro. Então se eu tô com problema no estômago, cara, mais cedo ou mais tarde ia acontecer, né? Ou vivo fumando, então vai ter um problema cardíaco e tal. Mas eu vou chegar nesse médico, eu já vou com confiança suficiente, sabendo que ele sabe o que vai fazer. Ele vai pedir o SAST, o DAST, ele vai pedir os testes necessários para entender qual problema há comigo e me sugerir uma correção. Falar, olha, filho, você tem que parar de comer, você tem que tomar esse medicamento aqui, é durante um ano, é durante 10 dias, é um antibiótico, você tá com infecção, blá, 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 vai me dar o tratamento. Eu vou para casa e vou seguir aquele tratamento. O médico não vem para casa comigo, olha, filho, você tá fazendo o tratamento certo? Ó, eu vi que você não tomou hoje o remédio, você esqueceu. Não vem, ele vai te aconselhar. Aí vem o que eu ainda tô
aquela história de transição de carreira, né? Aí na minha cabeça eu ainda tô transitando isso, tipo, o time de segurança, e aí eu vou colocar segurança da informação. São apenas médicos. Você tem que falar pros seus pacientes, tu vai morrer, tu tá fudido, para de fazer essa merda. Seja o AppSec, seja... Óbvio, a gente fala de coisas de proteção, né? Então, tem um Endpoint Protect, um DLP para evitar coisas, né? Então, você tá bloqueando o AF, o Fire e tal. Tem coisas que você tá bloqueando mesmo, né? Mas muitas coisas são preventivas. Então, eu vejo hoje o time de segurança como esse médico, independente do cargo que você tenha na segurança, mas você é um médico, é preventivo. E até um detalhe, né? Ele é o médico que vai pra casa com você, pra ver se você tá fazendo o tratamento certo. E você ainda gospe na cara dele. Isso que o Ben-Hur falou muito bem. É um jogo político, mas você acaba sendo enxerido nos outros. Imagina se você não foi no médico. O médico vem até a sua casa e fala, cara, eu acho que você tá doente, deixa eu ver. Ah, tá doente mesmo. Ou então, puta, não tava, era um falso positivo. Então, eu acho que essa analogia da nossa saúde, ela se encaixa. Qual que é a diferença? A gente tem medo de morrer, mas não tem medo de tomar um ataque hacker. Tá ligado? Que é o que eu... que é o que eu falei nesse episódio com a... Putz, eu esqueci o nome dela, Marcos. Lembra aí, Marcos. Produção, lembra aí. Poxa, que é justamente isso, tipo... Por que eu não tenho medo de tomar um ataque hacker? Porque eu ainda não tomei. Eu tinha um chefe que falava isso. Nada como um bom ataque para motivar investimento em segurança. Então, quando a empresa toma na cabeça, aí, opa, peraí, vamos investir, vamos melhorar budget, vamos fazer AppSec, vamos fazer o que tem que fazer. Antes disso, é só é o que o Ben-Hur falou muito bem, a palavra, né? É um enxerido no time dos outros. Então, né, não sei, joguei outra bomba aqui, de desabafo até, mas acho que isso se encaixa. Magdalena, muito bem. Sim. Muito bem lembrado. Episódio da temporada anterior, né, inclusive. Temporada anterior, episódio 15. Então, ouçam episódio em inglês, né? Episódio em inglês com a Magdalena, que foi um episódio muito bom, né? Foi Psicóloga na psicologia, formada em psicologia, que atua em offensive security, mano. Ela tá te hackeando aí. Na sua mente e nas suas aplicações, né? Que interessante. Jovens, 1 minuto. Mas é louco, esse podcast tá ficando muito chique, cara, com essas coisinhas aqui. Ficando bom demais. Começa a cobrar isso aqui. Bom, essa pausa foi para lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmax da Nova 8, que são as especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmax do Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br. Se você está buscando soluções em AppSec, a Digital Oak tem um portfólio completo para você. Tudo que é solução, desde treinamento até o AF, mano, os caras tá lá, os caras têm uma solução para te ajudar, tá? E se você já se perguntou, estou sob ataque, algum dado ou informação sensível foi roubado, ou ainda estou sob risco, a Purple Bird Security tem as respostas para você, com serviço investigativo forense, mano, é a CIA, os caras CIA do MI6 da segurança. Então, troca ideia com os caras que eles vão te ajudar também. Que mais que a gente fala de Product Security? Vocês queriam ser um Product Security? Bom, o Ben-Hur já é, né? Mas você quis, Ben-Hur? Como é que foi isso aí? Você quis? Foi direcionado? Como é que foi? Não, eu quis, tá? Porque eu sou um cara que eu tenho gostado, né? Tô na minha fase, assim, de criptomoedas, né? Então, eu queria ser um profissional voltado à segurança de ecossistemas de criptomoedas. Isso envolve ser de exchanges, segurança em geral, né? Só que, por exemplo, eu gosto bastante da parte de blockchain, de smart contract e tal, só que eu não quero fazer isso só daí a vida, sabe? Tipo, ficar olhando Solidity, ficar olhando esse tipo de coisa, não é um mundo que eu curto de ficar só numa coisinha. É a mesma coisa que assim, ó, é quase a mesma coisa que você só querer fazer segurança de back-end Java, tá? Não é uma coisa que eu curto tanto assim, tá? Só que eu gosto do ecossistema de criptomoedas. E isso envolve todo tipo de ataque, né? Desde scan, entender o produto. Cara, o que é uma meme coin? O que é uma stablecoin? O que é uma utility coin? Todo o produto, o uso dele, né? No ecossistema financeiro mundial.
Então, da mesma forma como tem pessoas voltadas a, por exemplo, cara, segurança de cartões de crédito. Isso não tá falando só do plástico, né? Tá falando de todo o ecossistema tecnológico que faz isso acontecer. Eu escolhi a questão de criptomoedas. E aí, por isso que eu escolhi ir para essa área, né? Eu acho bacana, porque você acaba se focando num tipo de ameaça, num tipo de ataque, num tipo, não digo assim, uma área de risco, né? Ou os ataques para esta área em específico. E aí você tem que pensar em tecnologias para mitigar esse tipo de produto ou negócio. Mas agora deixa eu contar para vocês uma motivação adicional, né? Que é uma motivação meio confissão, meio whatever. Que é o seguinte, tecnologia muda numa velocidade caralística, né? É muito foda. Então, beleza, tem algumas coisas que duram mais devido à sua dificuldade de migração, por exemplo, como cloud já dura, né, mais de década, Kubernetes já tem aí uns 7 anos que está começando a realmente ser meio padrãozinho nas empresas, né? Hoje é muito difícil ver alguém com uma vaga de AWS que não tenha requisitos para Kubernetes, né? Então já é bastante difícil. Mas tecnologias, linguagens, arquiteturas, etc., elas mudam com bastante frequência. Uma área de negócio, ela perpetua por um prazo um pouco mais interessante, né? Então, quando a gente fala de criptomoedas, nós estamos falando já de 14, 15 anos, né? Com o advento do Bitcoin em 2011, né? E ele só começou a ter força agora nos últimos anos. Só que ele tem uma projeção de longo prazo, né? Até 2034, que é o ano principal nesse caso, nós vamos ter duas coisas. Ou a área vai acabar e eu vou vender cachorro-quente, ou a área vai se perpetuar e o cara vai estar legal, entendeu? Então, assim, em determinado momento, eu fiz uma escolha de aprofundar em uma área de produto, uma área de negócio em específico, na perspectiva de segurança para esse produto e para esse negócio, né? Então, foi mais uma decisão de carreira, assim, também, tá? Então se a gente pegar essa linha que tu falou aí, faz sentido nós todos de AppSec sermos um Product Security, porque o nosso produto é desenvolvimento de software? Assim, boa pergunta, tá? Quando a gente fala se tu quer ser um Product Security, você pode acabar sendo só um profissional de... Só, né? Como se fosse qualquer coisa. Só um profissional de AppSec? Não tem problema. Só que em um determinado momento, o Product Security vai ser só por um produto. E aí, dentro das entrevistas, vão acabar sendo questionados por coisas relacionadas àquele produto. E você se aprofundar em riscos de um produto, somente cripto, porque cripto não é só um produto, ele é um produto muito tecnológico, né? Ele é um produto que tem muita tecnologia dentro do produto. Uhum. É a mesma coisa que IA, entendeu? Cara, eu vou ser um cara voltado à segurança de aplicações que tem IA embarcada, tá? Ou seja, é o momento que você pega a IA e entrega para o teu usuário final usar a tua plataforma através de IA, tá? Cara, tu vai ter que se focar em prompt injection, tu vai ter que tu vai ter que se focar nisso, né? Da mesma forma, o cara de cripto vai ter que se focar em blockchain, vai ter que se focar em coisas similares, né? Ou relacionadas a isso. Então, vai faltar uma perna, que é a especialidade dentro de um produto. Agora, toda a área de produto precisa de profissionais de segurança de aplicações. Precisa fazer threat modeling, precisa fazer pentest, precisa fazer scan. Só que aí você vai ter um outro desafio quando você escolhe ser AppSec, única e exclusivamente, que é acompanhar a evolução de tecnologia da área. Vou dar um exemplo. A gente vai fazer aí a pergunta bullshit de sempre, né? Como que a IA impacta o meu trabalho dentro de SAST? Vou ser substituído? Acaba virando essa pergunta no final, né? Então, por exemplo, você precisa se preocupar da mesma forma como
o cara de Product Security tem que se preocupar com a ameaça do produto dele, né? O cara de AppSec vai ter que se preocupar com a ameaça em cima das tecnologias que você vai fazer. Por exemplo, se você faz modalidade de ameaça, você quer sentar com o desenvolvedor, abrir um desenho e desenhar na mão, que eu adoro fazer isso, só que em determinado momento você vai se deparar com escalabilidade do trabalho. Não dá pra fazer isso pra todo mundo, né? E a escalabilidade e você vai ser desafiado a como que a gente coloca IA nisso? Porque as pessoas de cima estão com essa mensagem. IA escala. E escala tem duas vertentes. Ou tu atinge mais, ou eu reduzo o custo. Né? Então, você vai ter que começar a se preocupar com o cara do lado ameaçando o teu negócio, porque ele sabe aplicar IA dentro de modelagem de ameaças. Então, tudo tem risco. Né? Ele poderia ser só tecnologicamente voltado a isso? Poderia, não tem problema nenhum. Só que tu vai ter que correr um pouco atrás da parte de tecnologia da sua área. Da mesma forma como o cara de produto vai ter que estar sempre correndo para novas ameaças e tecnologias que podem estar sendo implantadas dentro do seu produto. Vou dar um exemplo. Foi lançada uma rede nova, agora não é mais só a rede do Bitcoin, é a rede do Ethereum, né? Agora tem a rede XYZ. O que é segurança dentro da rede XYZ? Porque é uma subcategoria, algo diferente. Exato. Ainda que tenha coisas em comum, né? Entra uma tecnologia nova, tem que saber da segurança daquela tecnologia nova. Né? Então acaba tendo um pouco disso. A minha ideia, quando eu falei disso, né? Todos, de certo modo, todos nós AppSec somos um Product Security, porque o nosso produto, em geral, é o desenvolvimento de software em si. Mas é claro que dentro do desenvolvimento de software, aí, Marcos, queria ouvir tua opinião. Dentro do desenvolvimento de software, você tem várias, né? Você tem o desenvolvimento de software web, você tem o desenvolvimento de software mobile, você falou, né? Desenvolvimento de software, coisas legadas, embarcados, né? Tem diversos. Ainda que muita coisa em comum entre eles, muita mesmo, mas você não faz um Dast no mobile. Você não faz um Dast no embarcado, né? Você faz SAST em todos eles, porque tudo é código no fim das contas, por exemplo. Mas Pentest cabe em tudo, legal. Mas não cabe, por exemplo, você não vai falar de IAC para um time que desenvolve mobile. Mobile é a casca mobile mesmo. Nem faz sentido, né? Para o cara da API, que hospeda as coisas em cloud, beleza. Então são aspectos de segurança. É igual falar assim, cara, tem que fazer exame de próstata na mulher. Não tem, né? É um exame exclusivamente do homem, né? Ou um teste de gravidez no homem, né? Ainda não dá, é na mulher, né? Então, esse o ponto que eu quis tocar quando eu falei, né? Pô, de certo modo, todos nós temos um produto que a gente faz a segurança. E esse nosso produto, de uma forma genérica, é o desenvolvimento de software. Né? Como o Benhur falou muito bem. Tem as suas nuances, né? Especificidades. Mas, enfim. E aí, Marcão, o que você acha? Você é um Product Security? Cara, eu acho que não. Eu acho que eu ainda segura sou... meu produto aqui. Arrombado, velho. Meu Deus, cara, quinta série, velho. Puta Eu não podia perder essa. Assim, eu acho que ainda tem muito que aprender pra virar um Product Security. Eu acho que eu tô numa etapa abaixo ainda. Que eu ainda sou muito de olhar pra aplicação e de uma maneira mais generalista. Tipo, olhar o quadradinho separado pro SASH, CA, IAC, container. Eu gosto ainda desse mundo, só que eu entendo que, assim, o cara de AppSec, em algum momento ali, ele vai evoluir para um Product Security. Ele tem que evoluir até para poder acompanhar a tendência de mercado. Que é uma tendência que está vindo, está crescendo essa demanda, e o cara de AppSec é o que está mais próximo disso. Então eu entendo que vai ser uma migração natural. Só que com isso você tem novos aprendizados, você vai ter que desenvolver novas skills ali, tanto soft quanto hard skills, para conseguir também se introduzir. Foi o que o Bruno falou, essa parte de negociação. É algo que a gente, como AppSec, já tem. A gente tem que negociar com o desenvolvedor, De certo a gente modo. tem que convencer o cara do fix, convencer ele que aquele método de fix é o melhor, que vai fazer você ter mais produtividade, etc. Então, já tem algumas skills que você tem outras que você vai ter que desenvolver. Ou, às vezes, quero ir para um produto específico, aí você vai ter que desenvolver aquela skill que, igual o Benner falou, ele desenvolveu toda uma expertise em criptomoedas ali, um background para poder virar um produto security de criptomoedas.
que é um background que a gente demanda o tempo, né? Uhum. Então eu acredito que é isso, essa migração natural, pô, gostei de algo, vou migrar pra lá, vou desenvolver esse background e vou virar um product em security, mas com tempo, né? Uhum. E eu ainda não tô nesse momento, ainda tô um step pra baixo. Boa. Bom, acho que era isso, deu pra esclarecer ou piorar as nossas dúvidas. Espero que os ouvintes aí tenham, cara, ou gerou mais perguntas. Eu lembro da propaganda, né, que falava assim, cara, o mundo não é movido por resposta, mas por perguntas. Porque você vai para buscar resposta, você tem que buscar uma resposta, você tem que criar a solução muitas vezes. Então, talvez respondemos algumas coisas ou piorou, né, as dúvidas. Ou piorou a dúvida, né? Da galera. Aí o pessoal deixa no comentário pra gente fazer um próximo episódio. Boa, manda nos comentários aí pra gente. Falando em comentários, vocês têm comentários finais? Beijos, abraços, tá tudo bem? Podemos acabar? Quero só mandar um beijo pro Benhur, eu vejo... Ele participa de outros podcasts. Benhur é lindo, cara. E é um mestre sagrado aí, eu aprendo pra caralho toda vez que eu vejo ele. E ele tá toda quarta-feira lá na WSS lá, então... Pra quem puder acompanhar lá ele, toda quarta ele tá ao vivo. Então, pessoal, se aproveita e manda chat lá. Enche o saco do Benhur. Boa, vamos lá flodar o chat. Flodar lá. Só, pessoal, não me perguntem, por favor, de coisas de programação baixo nível, coisa assim que eu não entendo porra nenhuma. Tá? Pergunta de assembly pra ele. Pergunta qual a melhor criptomoeda pra investir, pergunta essas coisas, né? Mercado financeiro. Bitcoin, sempre Bitcoin. Bitcoin, não inventa, né? Não inventa. Sempre Bitcoin, o resto é pra ficar ganhando de 5%. Boa. Então, fica a dica. Mas isso é um fato. Eu aprendo toda vez que eu tô lá, eu vejo e falo, caralho, velho, bagulho da hora, interessante. Então, recomendo o pessoal assistir aí o Benhur ao vivo lá, dando show. Toda quarta, que horas? Acho que é 8 ou 9, né? 21 horas do Brasil. 21 horas do Brasil. Eu vou estar dormindo, cara. Pô, grava essa porra aí, eu vou ver gravado. Pois é, cara. Por exemplo, porque uma das coisas que a gente queria lá era, por exemplo, pra trazer vocês, só que é 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. E é live, né? Só que aí, o que acontece? Eu olhei, cara, aí eu vi o Marcos lá no chat, assim. Eu tenho história. Caramba, cara! Porra, cara! Eu sei que o cara tá dormindo, né? Até é pequeno e tal, tudo, né? Então, combina um dia com antecedência, eu me preparo aqui, durmo mais cedo, acordo, a gente faz. Então é nóis. Então é nóis. Vamos viabilizar. Pode já, deixa pra nós. Vamos viabilizar isso aí. Fechou então, jovens. É isso. Fechou, Security Champion, Security Owner, Product Owner, Product Security. É isso. Tudo bom. Episódio legal. A gente se vê na semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Valeu. Um abraço, pessoas. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.